Olá, como vai você? Estamos começando o nosso programa de hoje, mais uma vez felizes por nosso encontro gostoso de toda a semana. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, ou você que está sozinho, sem ninguém, sem família por perto, mas está aqui na nossa sintonia. Muito obrigada, é bom ter você sempre. Essa é a sua Novo Tempo, uma televisão, uma rede de comunicação que se preocupa com você, se preocupa com o bem-estar do ser humano, que quer oferecer a oportunidade de expandir as ideias, de expandir a mente e receber daquilo que Deus tem nos dado todos os dias como uma nova oportunidade de aprendermos mais e melhor a respeito do que é viver e do que é ser feliz, especialmente aqui a nossa conversa gira em torno de ser feliz em família, a partir de um coração renovado pela graça de Deus. Temos ouvido muito discurso de respeito ao próximo, que precisamos nos amar a todos e respeitar o próximo, respeitar as diferenças. Mas cada vez que nós vimos aumentar esse discurso do amor ao próximo e do respeito às diferenças, não diminui o número de pessoas agressivas, violentas e que não dispensam uma oportunidade de criticar, de magoar, de ferir, de denegrir a imagem do outro. É um paradoxo tremendo. A nossa fala, o nosso discurso é um, mas a nossa vida prática é outro. Esta semana nós vimos o caso de um menino que teve tatuado em sua testa palavras que não condiziam com o desejo dele, não era uma vontade dele que tatuassem em sua testa ladrão, sou ladrão e vacilão. Era um menino que possivelmente estivesse numa situação de risco ou cometendo um crime, ele nega, mas dois indivíduos resolveram puni-lo. Com as próprias mãos, resolveram fazer justiça. E parece que aquele é um caso isolado, entre duas pessoas desequilibradas, atentando contra a vida do outro, o bem-estar do outro, mas não é um caso isolado. Nós vimos multiplicando pelas redes sociais e nos diálogos virtuais pessoas absolutamente favoráveis a esse tipo de situação. E onde vai ficar o nosso discurso de amor e respeito ao próximo? Onde fica a nossa condição de bons cidadãos que estamos evoluindo para um estágio melhor, evoluindo para um momento de uma humanidade melhor? Esse é um caso, e aí você pensa em diversos outros casos. Quando criminosos viram celebridade. Os pais e os filhos são fotografados ao lado de criminosos e nessa hora se propaga o amor ao próximo, mesmo em detrimento do crime. Ou seja, é muita confusão. E no meio de tudo isso, que é muito mais, aliás, esse é só um pequeno detalhe num universo de incongruências nossas, de confusões nossas, nós vamos insistindo nesse diálogo que não flui, não vai, porque nós mesmos somos irresponsáveis na colocação das nossas ideias e quando somos confrontados, nos sentimos agredidos, violentados e partimos para a violência como canibais querendo devorar uns aos outros nas praças públicas das redes sociais. Que estranho, não? E quer ver mais uma coisa muito estranha? É que ao mesmo tempo que nós propagamos o tal do amor, sem ao menos pensarmos o que é realmente o amor, e na semana passada nós conversávamos aqui no programa sobre o que é o amor, eu olho para dentro da casa de muita gente que pede ajuda ou que me dê a oportunidade de ver mais de perto, e eu encontro as pessoas dentro de casa se desentendendo, se agredindo, se magoando, se ferindo, de um jeito absurdo. E a pergunta que não quer calar é: se nós não respeitamos os que estão dentro de casa, se não respeitamos as diferenças, se não estamos ombro a ombro, apesar das dificuldades, dos conflitos que existem nesse ambiente, se nós não nos suportamos dentro de casa, por que dizemos que temos que suportar uns aos outros, amar uns aos outros, inclusive com suas grandes diferenças? Entende? Sabe você, mulher, homem, marido, esposa, filhos, jovens, sabe quando nós vamos então dizendo, propagando que nós somos a favor do amor, o amor, o amor, o amor? Mas de que tal amor nós estamos falando? Se dentro de casa pais não respeitam os filhos, marido não respeita a esposa não respeita o marido, as famílias não se entendem, divórcios, brigas,
dissoluções de família, a desmoralização do que é ser família. O que nós estamos dizendo? E olha a prática da nossa existência. Pense melhor antes de escrever as coisas que você escreve. Faça um pouco de silêncio e faça reflexão a respeito do que é a vida. E experimente pôr em prática aquilo que você diz a respeito de amor dentro da sua casa. Se esse tal de amor não funciona no lugar onde nós vivemos todos os dias e convivemos com diferenças, mas também com aquilo que um dia nós experimentamos de tão bom que nos ligou um ao outro, o que nós estamos falando de amor? Se ele não funciona dentro da tua casa, vai funcionar na praça? Vai funcionar na Avenida Paulista? Por favor, sejamos menos contraditórios no nosso discurso. E como diz a palavra de Deus, amai-vos uns aos outros. E para que recebamos esse poder, está indicado buscarmos em Jesus Cristo. Ele sim é a fonte do amor. Que foi para o matadouro como ovelha, calado, sem dizer uma só palavra. E quando foi à cruz, entre as suas últimas palavras, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se nós chegarmos lá, hein? Se chegarmos lá nesse tipo de amor, pois é. Como disse na semana passada, nós falamos de amor. Hoje nós vamos falar sobre esse relacionamento gostoso que muitos de nós já passamos e nós que já casamos então, mas que não deva parar, mas que é o tema do momento, da semana, foi o Dia dos Namorados e vamos conversar sobre as responsabilidades de um namoro? Tem gente que pensa que é só graça, farra, festa, mas não, viu? Tem responsabilidades e é preciso ter cuidado. Trouxe hoje aqui 2 convidados queridos que já estiveram aqui no nosso sofá e voltam hoje para nos orientar sobre esse tema. Mas você também é convidado a participar com a gente, trazer as suas questões e suas perguntas. Já temos algumas das perguntas que nos foram enviadas e já serão aqui pano para manga para a nossa conversa de hoje sobre as responsabilidades do namoro, que inclui pensar sobre esse tal de amor que eu comentava agora há pouco também e que tem a ver com o programa da semana passada. Meu primeiro convidado, ele é doutor no assunto aconselhamento familiar e já esteve conosco várias vezes, é sempre muito bom tê-lo de volta. Pastor Marco Lamarques, bem-vindo! Obrigado, Erleide. Tudo bem com você? Tudo ótimo. É sempre um privilégio estar com esse povo querido aqui, viu? São demais, eles são... Muito bom. Esse povo é querido demais, É, são pessoas sim. muito amadas. Mas obrigada, viu? Obrigado Meus a você convidados pelo também são privilégio. muito queridos e amados. Muito bom. E o meu segundo convidado é pastor também, tem uma liderança e uma presença muito forte com os jovens aqui em São José dos Campos e região, trabalha na nossa escola adventista em São José dos Campos e os adolescentes, os jovens gostam muito dele. Então, muito bom recebê-lo outra vez. Pastor Gilson, bem-vindo. Muito obrigado, Darleide, pelo convite. Eu me sinto extremamente honrado de estar aqui mais uma vez. E desde já deixo meu abraço a todos os alunos, funcionários, para minha esposa querida mesmo, porque nós vamos falar sobre o Dia dos Namorados, É né? verdade. Aline, meu beijo para você, que Deus abençoe. E olha, vamos deixar esses casais felizes Estão por aí. casados há quanto tempo? 5 anos, Namoraram quanto tempo? 3 anos, 3 anos, já são 8 anos convivendo mais proximamente. exatamente. Deixou de namorar ou continua namorando? Graças a Deus continuamos Porque esse namorando. gesto aí foi gesto de namorado, beijinho, Aline e tal. É garantir um esquema, tem um namoro permanente, né? Pastor Marcos, já são quantos anos de casado? Agora, no dia 2 de julho, eu completo 28 anos. Que bonitinho. Então, não posso ficar para trás, pastor Gilson. Tem que mandar um beijo para a Silmara. Silmara, não é porque o pastor Gilson aqui, que é teu colega, eu estou mandando de coração, viu? Estava aqui guardando para esse momento, aproveitei a carona. Um beijo, você é muito querido e você faz parte da minha vida. O Dia dos Namorados foi ontem, mas a gente vai aproveitando a tua carona, viu, Darleide? É Porque isso. esse lugar aqui é família, né? Não tem Exato. data, a gente está sempre celebrando. E ontem eu É publiquei legal. na minha rede social que todos os dias é dia de amor, todos os dias é dia de demonstrar amor, né? Então, é permanente, todos os dias dia de namorar e ser feliz. Mas há quem pense que namorar é só bater o coração mais forte, apaixonar, tal, e não pensa muitas vezes, porque quando estamos apaixonados, não pensamos mesmo. Vamos ajudá-los a pensar, então? O que é namorar? Pastor Marco. Na realidade, o namoro é um processo e faz parte da vida. Namoro envolve frustração, às vezes frustrações muito sérias, conhecimento, adaptação e avaliação. Porque o namoro, ele não serve para você liberar os impulsos, assim, descontrolados. Eu vou aproveitar esse momento, já que eu estou com essa pessoa, para satisfazer minhas vontades sexuais, emocionais, viver para mim e depois descarto.
Não, o namoro, na realidade, é um momento para conhecer outra pessoa. É um processo. E nesse processo é importante que a gente siga essas etapas para que ambos possam se conhecer sem interferências ou pulando etapas. E eu até quero aproveitar, depois o pastor Gilson pode me ajudar aí, com a experiência que ele tem com adolescentes e com jovens, uma coisa muito séria, quando você permite uma intimidade sexual no namoro, já que a gente está falando de namoro, vamos Sim, entrar logo vamos. na questão. Fique à vontade. Tem 2 pontos aqui que acontece. Primeiro ponto, emocionalmente isso interfere nas tuas escolhas. No momento que os namorados têm relação sexual, ou não chega a questão da relação sexual completar ou culminar a relação sexual, mas Muita intimidade. muito carinho, muita intimidade. Muita carícia. E tem até um ditado assim, não comece aquilo que você não pode terminar. Então, alguns ficam explodindo os hormônios, quase saindo pelas orelhas, e eles se provocam até que um dia não conseguem, aí tem relação sexual. Mas as pessoas hoje acham que isso aí não tem problema, mas 2 coisas acontecem. O casal que tem relação sexual e pula a etapa no namoro, ele interfere na escolha, porque ele não vai ter tanta clareza para poder escolher, para ver se realmente aquela pessoa é aquilo que ele quer. Segunda coisa, fisicamente nós somos afetados, porque a gente pensa assim, eu estou com essa menina, eu termino com ela, mas o que aconteceu com ela aconteceu, depois com a outra. Não é assim. O teu cérebro registra tudo o que acontece na tua vida, principalmente as emoções profundas. E quando você passa por uma emoção profunda, como o ato sexual em si, a relação sexual, isso é registrado na tua memória. É como se tivesse tatuado no teu cérebro, nunca mais vai sair. Isso ocorre pela noradrenalina. Isso não tem como. Você não quero isso, não vou passar por isso, não quero saber disso. O teu cérebro funciona assim. Então, essas 2 coisas vão marcar a vida da pessoa para sempre. Se ela fez uma escolha errada, porque ela não teve assim espaço para respirar, para analisar, porque o sexo entrou e interferiu nisso, ou carícias pesadas, até tem jovens que têm experiências, não chegam à penetração, mas tem o clímax sexual normalmente. Qualquer tipo dessa experiência vai trazer essas 2 coisas. Atrapalhar a escolha e deixar registrado isso para sempre e vai prejudicar, se o namoro não der certo, vai prejudicar os outros relacionamentos. E hoje já é motivo de chacota, de riso, dizer que não existem mais meninos e meninas virgens, que todo namoro já pressupõe que houve relação sexual, o que vai deixar o grupo de pessoas que se preserva numa situação difícil, porque ninguém acredita que é, né? Enfim. Mas, assim, nós continuamos defendendo esse conceito que é bíblico, do cuidado com o corpo, da preservação referente à não atividade sexual antes do casamento. Mas não é um tema fácil de lidar com uma juventude que está tão explorada nesse sentido, pastor Gilson. Enquanto o pastor Lamarques falava, eu ficava pensando exatamente nesse ponto. Nenhuma geração foi tão assediada nesse sentido como a nossa geração. Com essa geração, principalmente os adolescentes agora, está no acesso no tablet, no smartphone, na TV, na rua, outdoor, tudo isso aí é escancarado. Uma coisa que tem que ficar bem clara é que Deus fez o ser humano para fazer sexo. Isso aí, quem colocou esse hormônio no ser humano foi Deus. Então, se você sente isso daí, garotão, garotona, não fique desesperado. Eu estou pecado. Não, sentir desejo não é pecado. Por isso que é importante o tempo que você vai iniciar essa relação tão séria que é o namoro. Se a gente começar a trabalhar agora aqui que, com 12, 13 anos eu começo a namorar, o namoro serve exatamente para isso, para se conhecer. Quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai gostando, mais a gente vai se apaixonando e chega ao ponto de amar. E aí o que acontece? Vai aumentando também os desejos e impulsos sexuais, ao ponto de ter um toque, um carinho. Aí de repente, nossa, eu nunca tinha sentido isso. E o que acontece? Quanto mais cedo eu namoro, mais cedo também eu tenho a possibilidade de iniciar as atividades sexuais. Então, está exatamente aí o ponto. Hoje, a garotada tem, assim, confundido o namoro com o sexo. Tanto é que ontem, a gente até viu uma matéria que os motéis aí estavam lotados. Por quê? Namoro é sexo. E não é isso. Namoro é exatamente essa questão do conhecimento. É do diálogo, é da troca de ideias, das informações, ver o que gosta, o que não gosta. É essa a questão. E que é
tão complicado lidar com isso num tempo em que um casal... Eu vi uma matéria num portal de notícias famoso, dando vez a um tema que é virgindade antes do casamento e contando a história do casal que decidiu durante 2 anos namorar, sem se beijar, sem atividade sexual e tal. E aquilo é uau, como eles conseguem, né? E contra uma maré que vai dizer, não, você faz, tem que fazer. Aí nós temos os pais, completamente, os pais cristãos especialmente, que têm os conceitos e tal, ficam sem saber como lidar com isso, sem saber como ensinar os filhos, como falar a respeito de sexualidade, sobre até mesmo namoro. Tem uma mãe aqui pedindo ajuda pra gente, aí é gancho para vocês continuarem nos ajudando a pensar. Uma menina que completou 18 anos de idade, nunca namorou, dizia que não pensava nisso porque queria terminar os seus estudos. Mais de uns meses para cá, ela está sentindo-se diferente das amigas. Ela tem 18 anos, nunca beijou na boca. Se nunca beijou na boca, provavelmente nunca fez sexo. As amigas mais novas já beijaram muito, já fizeram sexo. E essa menina está se sentindo um peixe fora d'água. Sei que ela tem vontade de namorar, mas ao mesmo tempo tenho medo que ela sofra. Como poderia ajudá-la nesse momento? Acho que ficam então as duas questões. A pressão que ela sofre, porque todo mundo namora e ela não, e depois a mãe tem medo de ela sofrer. Eu acho que nessa idade, a grande questão é a mãe talvez está super protegendo, porque 18 anos, chegar num nível de não ter nem conhecimento, nem uma relação com o rapaz, eu não quero... Uma relação, um namoro, né? Namoro, sim. Mas, assim, não teve um namoro. Sim. Porque nós temos que entender, são extremos, né? Como o pastor Gilson falou, o adolescente ou pré-adolescente ainda não está com a capacidade emocional, ainda a maturidade para assumir uma responsabilidade. Às vezes, certos relacionamentos vão complicar a vida dele, mas nós temos que diferenciar entre a idade emocional e a idade biológica. Porque tem gente que tem idade biológica e não tem idade emocional. Tem gente que tem idade emocional e não tem idade biológica. Então, primeira coisa, é bom chegar nesse ponto e equilibrar o pai. Dizer assim, qual idade para começar a namorar? É uma idade que a pessoa está madura para ser responsável pelos seus atos e para fazer as escolhas certas. Agora, no caso dessa mãe, eu aconselho que entenda o seguinte, a filha precisa ter uma experiência de namoro, conhecer alguém, se relacionar com alguém de uma maneira mais compromissada, mas isso não quer dizer que ela vai conseguir evitar que a filha tenha algum tipo de frustração. Aliás, a frustração, mamãe, você que está assistindo a gente, a frustração é importante para sua filha, desde que ela era pequenininha, no amadurecimento dela até hoje, aos 18 anos, né, Darley, disso, é importante para ela. Nós, seres humanos, quando enfrentamos a frustração, nós amadurecemos. Então, a frustração, você não pode criar uma redoma em volta da tua filha. Primeira coisa, a frustração é normal. Se ela passar por isso, ela entrar um dia chorando em casa, fulano me decepcionou porque eu pensei que era assim. Que bom que você percebeu no namoro. Isso faz parte do namoro. Terminar um namoro, a pessoa às vezes não é aquilo que você quer, ou você talvez não vai se identificar com aquilo que a pessoa gostaria, ponto. Isso acontece. Então, deixa que ela enfrente isso. Se precisar, aconselhe, oriente, mas não controle, não interfira, não se coloque no lugar dela, vai lá conversar com o rapaz, vai tirar satisfação com o rapaz ou vai querer saber dela, interferir como que ela tem que tomar a decisão. Isso é uma coisa. A segunda coisa, a experiência de namoro, ela não é mágica. Casamento não é mágico, o namoro também não é mágico. Então, as coisas que acontecem, e o pastor Gilson deve ter visto isto entre... ficou um negócio interessante agora. Deve ter visto entre os adolescentes e os pré-adolescentes assim, essa espontaneidade, essa frustração. Ai, pastor, olha, fulano, eu gostava dele, não olha para mim, porque... E essa idade, Darley, o pastor Gil sabe, conhece muito bem, com a experiência com eles sofrem, e tudo é intenso, né? Eu amo, porque daqui a pouco eu não quero mais, eu odeio, né? Hoje, uma criança de 6º, 5º ano já vive essa paixão forte, né? Eu acredito que você estava falando dessa mãe, ela criando a filha dentro da bolha. A primeira coisa, mãe, você precisa deixar a tua filha crescer. Deixe a tua filha crescer. Permita que ela cresça. É necessário as frustrações. Sem frustrações não há crescimento. Agora, uma coisa que é importante para você, mãe, e para essa garota, é o seguinte. Hoje em dia, é muito comum nós vermos assim, Darleide, meninas formadas com mestrado,
pós-graduada, mas com muita dificuldade em casar-se. Então, muita jovem, assim, muito bem resolvida, chega para mim e diz, pastor, eu não sei o que acontece. Hoje eu estou com 28 anos, 30 anos, sou formada, sou resolvida profissionalmente, academicamente, mas eu não encontro um homem para me casar. Aí eu falo, calma aí, qual é o problema? E eu comecei a avaliar algumas questões. Um homem sério, cristão, quando chega aos 30 anos, ele já quer casar. E é difícil encontrar um homem nessa fase solteiro mesmo, resolvido. difícil. Porque o homem, ele consegue conciliar a vida acadêmica com a vida profissional. E ele vai trabalhando junto para quando chegar mais ou menos com os 27, 28 anos, 30 anos, ele, se casar. As mulheres, muitas vezes, algumas garotas, elas estão se dedicando tanto à parte profissional, tanto à parte acadêmica, que vai se esquecendo dessa parte afetiva. Se as garotas começar a trabalhar essa associação e essa conciliação, vão se dar muito melhor na vida. Porque, às vezes, mulher é um bicho poderoso, né? Nós estamos diante de uma, né? Mulher, Bicho vocês poderoso. são poderosas. Gostei disso. Mulheres Não são tem problema. poderosas. Deus deu um poder para a mulher que ela conquista aquilo que ela bem entende. Se ela fala assim, eu vou chegar no topo, ela chega no topo. Mas é o que acontece. Quando ela chega no topo, às vezes é difícil ela encontrar um cara que está no mesmo ritmo que ela. E às vezes passa para o cara também insegurança. Sim. Então, se essa garota agora está com 18 anos, ainda bem que está nova. Claro. Deixa ela crescer, deixa ela conhecer, deixa ela viver as experiências dela, porque sem frustração não há crescimento. E essa experiência, pastor, a gente não aprende em livro, apesar que os livros são importantes. Mas assim, se essa mãe reprime demais e assusta demais, por exemplo, você, mãe, você assusta demais a tua filha, ou talvez não tenha tido, eu não sei, não estou dizendo que seja isso, mas pode ser uma experiência muito agradável no teu relacionamento, você pode passar para ela um terrorismo, uma ideia negativa que possa interferir nessa experiência que ela precisa ter de namoro. Namoro quer dizer o quê? Conhecer um rapaz, conversar, descobrir quem é essa pessoa e talvez depois ver que não é essa pessoa que ela quer. Para isso que serve o namoro. Agora, e os impulsos, e a vontade, aquela coisa, nunca beijou. Então, você tem que definir o que você vai fazer no teu namoro antes da hora chegar. Então, pode até conversar com a filha, filha, cuidado, se um rapaz começar a exigir demais isso de você, ou quiser tocar em você em determinados lugares, não permita, porque ele não está respeitando você. E eu até digo aqui, Darleide, para as meninas, as moças que estão assistindo a gente, se um rapaz não respeita você, ele não merece o teu compromisso, não merece o teu relacionamento com você. E eu vou além. Rapaz, Ih, moça, sua câmera. se uma garota também não respeita você, opa. fique esperto, porque tem muitas meninas hoje que, olha... Que meio que chantagem, né, pastor? Exatamente, tem garoto que fala assim, pastor do céu, ela chegou chegando, então calma aí. Vamos dar um equilíbrio para isso daqui. Tá certíssimo. O mundo virou e tá diferente as coisas. Às vezes a gente fala muito para... Pras Olha, meninas. então presta atenção. Meninas, olha, um rapaz só vai te respeitar até onde você mesmo se respeita. Ponto. Não exija respeito quando você não se dá o respeito. E que moça e que rapaz nós temos em mente quando estamos dizendo dessa maneira? Nós temos em mente aquela moça e aquele rapaz que quer um compromisso, que acerte nesse compromisso, que saiba se colocar, entrar e até sair de um relacionamento se for necessário, encontrando a sua identidade, inclusive, nesse desenvolvimento que a gente tem quando se relaciona. Então, nós estamos falando para moças e rapazes que têm definido o que quer para a vida. Se não quer, essa menina que se atira para qualquer rapaz, esse rapaz que se permite ou se atira para qualquer mulher, que avança de uma situação para outra antes da hora. Então, nós estamos falando de pessoas que não têm compromisso com servir a Deus, com ser cristão, com uma moça e um rapaz, que tem um compromisso com o seu eu, menos compromisso com aquilo que nos é orientado para que nós nos privemos de sofrermos mais e de encontrarmos melhor o nosso caminho de maneira mais adequada. Também não vai pensar que nós estamos sugerindo que você deva namorar vários para então ter uma experiência de vida. Não, o que estamos dizendo é, cuide-se para entrando no relacionamento, ao entrar no relacionamento, você saiba que ali há um aprendizado envolvido, não é? Mas não precisa você namorar 1000 para saber o que quer da vida. Não precisa tanta confusão, né?
Tem um detalhe Me guia. legal, que é uma coisa que você estava falando, eu tenho medo da minha filha sofrer se o namoro acabar. Namoro foi feito para acabar. Casamento, não. Ou acaba com o noivado, ou acaba com o casamento, né? É isso mesmo. Exato. Porque uma hora Bem vai terminar o colocado. namoro. Exatamente. Na Bíblia tem um texto em Provérbios 16, verso 20, que eu gosto muito. Todas as minhas escolhas eu baseio em cima desse texto aqui, que diz assim: quem examina cada questão com cuidado, este prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Quando você para, você observa, e tem um slogan da Panasonic que fala assim, né? Pare, pense e repense. Eu acho muito legal isso. Vai fazer uma escolha? Pare, pense, repense. Porque quem avalia cada questão com cuidado, este prospera. E feliz é aquele que confia em Deus. Então, consagra a Deus antes de fazer sua escolha. Para, pensa. E não vai dar por tudo impulso, certo. né? É importante isso que o pastor falou, Darley, não por impulso. Não assim, nossa, bonitinha, bonitinho. Exatamente. Porque... Vá com calma. Se não existe respeito, se não existe compromisso. E outra coisa, você identificou atitudes complicadas, negativas, problemas de caráter, não pensa que depois que o noivado, que o casamento vai resolver isso de maneira mágica. Se o rapaz não é correto, se o rapaz não respeita você, ou se é um caso como você disse, que a pessoa não se preserva, é fácil demais, ela não tem princípios, será que depois que casar vai resolver isso assim? Porque disse sim para o pastor? Então, tudo isso o namoro serve. Por isso que o namoro é importante. Se eu me entrego para uma pessoa, que eu não tenho certeza quem é, depois, e eu descubro que essa pessoa tem problema de caráter, eu tenho outros problemas que vão me fazer mal, que eu não consigo lidar com isso, e que não vai mudar assim, o que vai acontecer daí, né? Da onde nós vamos parar? Pergunta. Nós vamos para o intervalo e já voltamos, tá? Lembrando a você que nós temos o maior prazer em mandar para você, para o seu endereço, a revista Fique Leve. O que é a revista Fique Leve? É uma seleção de temas que ajudarão você a ter melhor saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual, que implica em ter um desenvolvimento fantástico na qualidade de vida relacional. Quando você se cuida, se ama, você consegue pensar melhor. Quando você cuida do seu corpo, você pensa melhor, pode avaliar melhor, pode escolher melhor, pode ser feliz cuidando a partir da sua saúde física, mental, emocional e espiritual. E assim você pode ser uma pessoa muito mais feliz. Pede a revista ligando para a gente, 0 Operadora 12 2127 3121 em horário comercial. Combinado? Anota aí, amanhã você liga. Nós vamos para o intervalo e é rápido, já voltamos. Até já. Fico aqui só lendo, relendo e lembrando de avisar a você para pedir a revista Fique Leve, tá bom? Você pode ligar amanhã em horário comercial, como eu disse, antes de irmos para o intervalo e pedir a sua revista. Aí eu lembrei aqui de te falar do que se trata essa revista, quais são os temas. Nós vamos falar aqui de depressão, de ansiedade, de obesidade, de medo, nós vamos falar de dificuldades da vida humana que estão presentes no nosso dia a dia. Cada dia que passa aumenta o número de pessoas com depressão, pessoas ansiosas, vitimadas por essas questões que, sabe, trazem à nossa mente, ao nosso cérebro muito sofrimento, muita angústia e nos desequilibra. E aí desequilibra os relacionamentos, desequilibra toda a família. Então, quando nós propomos para você buscar ajuda, buscar um processo terapêutico ou começar o que seja, com orientações assim práticas, tem lição após lição, tem momento um após o outro para você ir estudando os temas e tem as orientações para você pôr em prática e colher os resultados positivos disso tudo. Para você ter uma ideia de como nós levamos a sério esse trabalho que fazemos gratuitamente, ou seja, mandamos para você gratuitamente, você não vai pagar nada a não ser o custo de uma ligação normal, né? Inclusive você pode fazer o pedido também pela internet, mas ligando para a gente é rapidinho. Teve alguma dificuldade no cadastro? Já resolve ali mesmo. Mas o que acontece? Você tem a oportunidade, inclusive, de responder no final de cada lição um questionário. E se você devolver para a gente esse questionário respondido, nós então iremos avaliar e iremos devolver para você, junto com um presente da Novo Tempo, um DVD, um CD da gravadora Novo Tempo e ainda mais um certificado de que você concluiu todo esse estudo sobre saúde física, mental e espiritual. Entende? Não é só uma coisa que a gente quer mandar para você.
Não é o nosso interesse que você receba em casa um bloco de papel com algumas informações que você poderia colher na internet, aqui e acolá. Não, aqui é um estudo dirigido para cuidar de você, da sua mente, do seu corpo, do seu modo de viver, da sua dedicação à vida, colhendo bons frutos. Então, liga para a gente em horário comercial, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Eu quero mandar um abraço muito especial para os lugares onde nós passamos nesse final de semana com a caravana Novo Tempo. Foi uma delícia estar em Campina Grande, na Paraíba. Foi um prazer imenso estar em João Pessoa, essa capital linda. Campina Grande é linda, linda, uma cidade linda. João Pessoa, maravilhosa. Um beijo para vocês, povo queridíssimo, amoroso. Muito bom ter ficado aí com vocês. Um beijo para Sandra, para o pastor Marcos Rodrigues, ali em Campina Grande. E João Pessoa para tantos outros amigos. E Natal foi a nossa última caravana nesse final de semana. Foram 3 caravanas num único final de semana. Pensa na canseira, mas pensa na alegria dobrada. E nunca nos divertimos tanto, nos alegramos tanto como equipe num final de semana só, como foi neste aí, nessa interação gostosa com vocês, nessa estrada entre Natal, João Pessoa, Campina Grande, pregando nas igrejas, convivendo com vocês. Muito obrigada à Casa da Anjo da Esperança, com quem nós nos encontramos, a você que tornou-se Anjo da Esperança, muito obrigada, vocês são muito queridos. Um beijo, viu? Semana que vem estou de volta aí em Natal, mas é para o encontro de mulheres. Um beijo, meninas, e até lá! Vamos continuando aqui a nossa conversa sobre namoro e a pergunta para recomeçarmos aqui, a nossa conversa é: Deus tem uma pessoa certa para cada um de nós? Tem uma pessoa só? Ou nós temos que escolher ou podemos escolher? Como é que é essa história, pastor Lamar? Deus nos deu, e a gente prega isso, né, pastor Gilson? Liberdade de escolha com possibilidade de escolha. Quer dizer, não adianta só ter liberdade. Eu posso escolher e tenho opções para fazer. Isso é possibilidade de escolha. Então, eu não sou obrigado a fazer isso. Então, o que eu posso fazer? Pedir sabedoria para Deus. Então, Deus diz assim, Jeremias 29, verso 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês querem. Então, Deus não tem alguém numa redoma de vidro para mim. Então, eu tenho que ter sabedoria para escolher a pessoa. Agora, outra coisa, me permitam vocês aqui acrescentar. O grande problema hoje é esse padrão que a nossa sociedade moderna está estabelecendo para a vida da gente. Os autores hoje, psicanalistas, sociólogos, antropólogos, terapeutas, eles estão conscientes disso, eles estão escrevendo, eles estão preocupados com isso. O padrão de felicidade que nós temos hoje é muito elevado. Os pais já colocam para os filhos coisas muito elevadas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a criança, o jovem, o adolescente, ele cresce sabendo assim, eu tenho que encontrar uma pessoa assim. Então, o ideal, né, fica acima do real. Porque eu não vou encontrar uma pessoa, não pode ter defeito, não tem que fazer isso, tem que ter alcançado esse tipo de nível de cultura, tem que ter essa capacidade, tem que ter esse carro, tem que ter isso de dinheiro, tem que se vestir assim, tem que ter esse corpo. Hoje tem muita coisa da cultura do corpo, é a cultura da criatura. Então, a pessoa enfia tudo isso na cabeça, ela fica pensando, como eu já vi alguém, pastor, eu não encontro alguém, quem será que Deus reservou para mim? Eu posso estar falando para alguém aqui que está olhando para mim, dizendo assim, pastor, eu estou procurando há muito tempo, não encontro. Querido jovem, ou querida jovem, se você está procurando alguém além da realidade, ou alguém que não tenha defeito, quer dizer, eu não estou dizendo para você jogar no primeiro buraco, não é isso? Por favor, não. Não é isso. Seja coerente, peça sabedoria para Deus, mas entenda o seguinte, essa pessoa, dentro de uma normalidade, vai ter algumas características que talvez não cheguem no padrão que você colocou, mas se está dentro daquilo que você pode ser feliz, aquilo que pode fazê-lo feliz também, ou fazê-la feliz, há um crescimento nisso, então peça sabedoria para Deus para no namoro você definir isso, mas não existe essa coisa, mas Deus não tem, Deus não predestina uma pessoa para você. Aí tem outro extremo, né? Uhum. Ai, Deus disse que Ele é a pessoa para mim. Não, Ele é, não, eu sinto, eu sonhei, eu orei, eu clamei, é a pessoa de Deus para mim, só que Deus não avisou para outra pessoa, né? Então a gente faz uma confusão, tem isso também, né? Exatamente, a liberdade de escolha, Deus respeita o livre-arbítrio. Aí que está a grande diferença do ser humano para os outros seres criados, os outros animais, né? Uhum. Porque assim, Provérbio 16, verso 1 diz assim, ao homem pertence aos planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Amém. Que Ao homem, texto, pastor. Muito ao bom. homem,
pertencem os planos do coração. Aqui fica bem claro também o que significa ser criado à imagem de Deus. É a capacidade de você fazer escolha, de você criar, de você construir. E uma das escolhas mais importantes da nossa vida é escolher com quem nós vamos nos casar. Para quem nós vamos entregar esse coração, esse maior patrimônio que nós temos, para outra pessoa. Para quem que nós vamos entregar isso? Então aqui tem um ponto que eu gosto muito, que é o seguinte: muitos relacionamentos hoje, quando eu falo casamento, hoje vem se findando por causa da incompatibilidade de gêneros. Tem muita gente que está se unindo só com a estética, só com a aparência e não está conhecendo o outro. Às vezes tem gente que fala assim, mas pastor, como assim? Eu pensei que tudo ia ser perfeito, eu pensei que ele fosse melhorar, eu pensei que... E aí entra uma questão legal, melhorar, né? É muito comum, né? Que ele fosse melhorar, as expectativas são elevadas. E aí tem um texto da Ellen White que ela trabalha, e isso me traz um susto muito, um temor assim. Como Satanás está trabalhando para unir pessoas incompatíveis entre si. E isso está no livro Testemunho para a Igreja, página 248, que ela diz assim: Satanás está diligentemente empenhado em influenciar pessoas inteiramente incompatíveis entre si a unirem seus interesses. Nossa, mãe. Ele exulta nessa obra, pois através dela pode trazer mais infelicidade e desgraça à família humana do que exercendo a sua habilidade em qualquer outro sentido. Olha a estratégia. Ou que seja, coisa. pessoas incompatíveis, nada a ver. Ele cega a pessoa, então ela vai lá, namora só no braille, né? Toque, toque, beijo, abraço, toque, Essa beijo, é boa, abraço. viu? Eu não via só no braille, só no pastor, eu não braille, sabia né? dessa. E ela não acaba conhecendo Namoro essa pessoa. braille. Porque tem diferenças que são aceitáveis, mas tem algumas que são gritantes. Essas gritantes, quando se casa, potencializa muito mais. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão se unindo influenciados pelo diabo. Satanás tem interesse de pessoas incompatíveis a se unirem. Porque hoje o índice de divórcio é maior por incompatibilidade por causa do adultério. Sim. Então, aqui entra uma questão legal. Quando você estiver pensando em escolher alguém, isso é um ato tão espiritual que você tem que estar consagrado e orando a Deus. Pedindo a direção Muito. de Deus. Namoro não é só sentimento, não é só beijo na boca. Namoro é coisa séria. É coerência, Então, a né? gente às vezes faz essa dicotomia. Isso é espiritual, isso não é espiritual. Tudo na vida de um cristão é espiritual. Tanto é, Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer beijais, quer abraçais, quer casais, quer leais, quer assistais, quer brincais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória de Deus. Então, Deus te dá liberdade para você escolher. Deus te dá liberdade. Agora tem algumas coisas que são importantes. E dá Deus não sabedoria, escolhe ninguém para ninguém, né, pastor? E dá Mas ele sabedoria, deixa- né? Exatamente, dado pelo Espírito Santo. Sim. Mas ele deixa algumas características. Jugo desigual. O que seria jugo desigual, pastor? Porque talvez alguém que está assistindo a gente às vezes não sabe o que é essa. Jugo desigual envolve muita questão. A Bíblia trabalha, que comunhão há entre o crente e o descrente? Há entre Cristo e Satanás. Tem gente que o cara é doutor, pós-doctor, e a garota está lá no ensino médio. Uma hora Sim. o cara vai querer falar, eu descobri isso, e a menina... Jugo desigual. Não tem como, É, é jugo é desigual. desigual também. nível educacional diferente. Idade, Idade também, muito pode muito, ser muito jugo diferente. desigual. Pode. Alguns países, questões raciais, pode ser jugo desigual. Questões sociais, às vezes o cara veio de um berço, a garota simples, não estou dizendo que isso não pode acontecer, mas se de repente isso pesar demais, pode ser também jugo desigual. E não estamos colocando isso como pecado, viu, minha gente? Exatamente. Nós não estamos, É nós estamos falando de critérios que Deus antecipou-se em nos avisar para que nós tomemos cuidado por conta da nossa limitação em lidar com questões desse gênero. Então, não vamos confundir as coisas. Coerência, E né? é haver Darlete? coerência, exatamente. Sim, A palavra de Deus. O equilíbrio. que a palavra de Deus vai dizer a nós? Que a palavra do Senhor é para nos instruir, para nos corrigir, é para nos conduzir, muitas vezes nos repreendendo, como a palavra que vai no profundo da alma, separando ossos de medula, ou seja, chegando ao âmago do nosso coração. Foi uma palavra bem interessante. Sim. Âmago, né? O âmago. Âmago do coração. Mas é para a gente entender que a palavra de Deus não é para podar a nossa felicidade, pelo contrário, é para nos colocar num caminho seguro. Então, estas questões são pontos, sim, que devam ser considerados como uma possibilidade séria de julgo desigual. E aí eu estou lendo aqui
o livro Conselhos a Jovens Namorados, é uma dica que eu te dou, inclusive, conselhos para jovens namorados, mas serve para jovens que não são tão jovens e para namorados que não são tão jovens também. Tá? Você encontra na Casa Publicadora Brasileira o livro Conselho aos Jovens Namorados. E tem aplicativo também que você pode baixar. Tem o GC aí de como você encontrar esse livro e tantos outros. E aí, a escritora, ela vai dizer o seguinte, que o moço deve procurar numa moça o quê? Procure o jovem para lhe ficar ao lado, aquela que esteja habilitada a assumir a devida parte nos encargos da vida, ou seja, que ela esteja disposta a compartilhar a vida. Eu vou dizer o outro ponto agora, tem outros, mas eu vou dizer do ponto da moça, o que deve procurar num rapaz. Diz assim, antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher perguntar se aquele com quem ela está para unir o seu destino é digno. Ou seja, se é honrado, se é correto, se é honesto. Qual é seu passado? Sua vida, como está agora? É uma vida correta? Porque até o passado pode dizer muito dele, mas o agora pode significar alguém que se converteu, que mudou, pode. Né? Graças a Deus por isso. Quem de nós não tem um passado? E o amor que ele exprime de caráter nobre, é de caráter nobre? Ou é uma simples inclinação emotiva? Ou é o carinha que quer passar a mão e brincar de ler em braille, né? Sim. E aí vem uma série de perguntas que toda moça deve falar. Por favor, comentem. Eu acho que isso que você colocou, pastor Gilson, você foi muito sábio nessa colocação e prático. Eu acho que uma palavra que nós podemos resumir aqui seria domínio próprio. E domínio próprio não é uma questão só sexual, é uma questão de opções, de escolhas. No relacionamento, eu ter domínio próprio para identificar certas coisas que podem comprometer a minha felicidade do outro também ou da outra. Né? Provérbios 25, 28 diz que como cidade derribada que não tem muros, assim o homem que não tem domínio próprio. Então, se você não tem... mas pastor... Eu já conversei com jovens que isso que o pastor Jesus falou, esse jugo desigual, estava latente ali, a pessoa já estava sofrendo. Pastor, mas ele vai mudar, pastor, mas ele vai ajustar, ele vai acertar. Eu falei assim, quem te garante isso? Mas fulano mudou, mas cicrano mudou. Mas nós vamos viver de exceções? Por que você vai arriscar viver de exceções? Então, nós precisamos ter regras, nós precisamos ter limites. Tem uma psicanalista que eu vou citar aqui, a doutora Beth Milan, que foi colunista até da revista Veja, ela fala assim, ela não é uma teóloga, ela é uma psicanalista. A contenção implica a consciência de que somos livres quando desejamos o que podemos. Então, eu quero me casar com uma moça bonita que tem que ser... Tá, mas eu posso, ela pode ser assim, então a contenção é aquilo que eu desejo quando eu posso. Ou seja, quando nossa liberdade leva em conta os outros. Então, a minha liberdade de escolha leva em conta os outros também. Então, isso é emocional. Se eu não levar em consideração os outros, que é a minha liberdade de escolha com possibilidade de escolha, eu digo assim, mas será que Deus não quer... Deus preparou esse jovem para mim, essa moça para mim, mas vamos olhar a liberdade de escolha dela, a minha, as questões claras que eu estou vendo ali, o óbvio que eu estou vendo, não vai acontecer assim, do nada as coisas mudarem. Eu tenho que ser prudente. Coerência, domínio próprio. Não deu certo? Mas eu gosto tanto dela, mas eu estou vendo isso, isso, isso. Vamos terminar o namoro, porque isso vai fazer você infeliz e eu infeliz. Não é errado isso. É prudente e vai trazer muito benefício. Uma das coisas legais que a gente está falando aqui sobre escolhas agora, tem muita gente procurando mais uma embalagem do que a essência. Tem muita gente procurando mais esse padrão do que uma pessoa topetinha, magrinha, do que realmente uma esposa. Eu, às vezes, pergunto para alguns jovens, o que você quer? Para as garotas, você quer um esposo? Para os garotos, você quer uma esposa? Ou você quer simplesmente alguém para você desfilar por aí? Lembrando que a beleza, Salomão diz, que é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada para sempre. E o homem também que teme ao Senhor será louvado para sempre. Então, muitas vezes, tem muita gente procurando aí o cara mais estiloso, o topetinho que canta, a menina mais... O padrão que a sociedade colocou. O padrão, mas às vezes, quem vai ser o esposo dela mesmo, ou a esposa, é aquela garota que é dedicada na igreja, ela é mais tímida. Talvez não apareça lá na frente, tanto, está nos bastidores. O rapaz é mais discreto. Porque tem hoje um preconceito muito grande, Darleide, que me preocupa muito,
É um preconceito contra essas pessoas que são dedicadas à consagração da sua vida a Deus. Meninas e rapazes que se dedicam a Deus, às vezes têm mais dificuldade de encontrar um relacionamento sério do que outros. E eu já ouvi de alguns jovens cristãos que diziam assim, eu quero alguém da pegada. Eu quero alguém experiente. Esse cara aí é muito... Então, tem que tomar cuidado disso. Às vezes o cara é tímido, então, mulher, tenha você atitude. Cuidadosa, mas atitude. Cuidadosa, mas esse dia teve uma garota que falou para mim assim, pastor, cheguei aqui na igreja de São José Central, um garoto sozinho. Eu não tive outra, eu olhei para ele e ele percebeu que eu olhei e eu disfarcei. De repente eu falei assim, você veio fazer o quê? Você está procurando alguém? Ele, não, alguém esqueceu uma Bíblia aqui e eu vim buscar essa Bíblia. Deixa que eu te ajudo. De repente essa garota falou assim, você vai ficar aí sozinho? Senta aqui comigo. Menina bondosa, né? Bondosa. Muito caridosa. Ó, Uma Rebeca. em pouco tempo... Servindo. Ajudando. Está né? namorando, o cara está super feliz porque ele estava em oração e procurando uma Olha garota só. exatamente que nem Tá ela. vendo? Então, E hoje eles estão lá super apaixonados, me disseram hoje comprar apartamento Que e já vão legal. casar. que Ou legal. seja, não houve indiscrição nenhuma, Não. houve apenas uma Sabedoria. atitude, sabedoria. Prudência, controle. Os dois envolvidos na missão, super felizes. Então essa é uma questão muito interessante. Agora, uma questão. É trabalhador esse cara? Ah, A garota é trabalhadora? é responsável? É responsável? Ellen White trabalha um texto que ela fala assim, será que a individualidade do outro será respeitada? Isso. Será que eu estou respeitando a individualidade? E ela fala até, pastor, desculpe, não perca na do outro a sua individualidade. Faça tudo o que é possível. Isso que você disse é muito importante, mas não perca a sua individualidade. Ou seja, a outra pessoa não pode se submeter à sua demanda de desejos. Ou seja, o meu marido tem que ser exatamente do jeito que eu quero, ou um homem que quer manipular a sua mulher para ser exatamente como... Sem respeitar suas ideias, suas opiniões, sem respeitar quem ela é, quem ele é. Então, a isso nós vamos chamar de um desrespeito à sua individualidade. Cada um é único. Também isso não quer dizer que nós não podemos fazer concessões no relacionamento, que aí o outro extremo não concede nada. É não, não, sim, sim, não, 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 não abro mão. Né? Extremo. Há alguns dias houve uma polêmica bobinha aí nas redes sociais de uma atriz que teria respondido a um apresentador que perguntou qual é o corte de cabelo que o seu marido mais gostou, né? Porque ela teve vários. Nunca me interessei em saber, o que importa é o meu gosto. Isso pode Olha parecer alguma coisa assim, é uma mulher muito decidida que não se Resolvida, importa. né? Eu também já usei um determinado cabelo que não era o que o meu marido mais gostava. Mas, gente, precisa a gente ser tão grosseiro e não admitir que é bom, às vezes, um cabelo, um jeito, um marido usar uma roupa, um marido usar uma gravata que a esposa gosta, ou não usar gravata porque Sim, ela não claro. gosta. A gente fazendo concessões. Então, a gente sai do extremo, que é de se submeter demais aos caprichos do outro, perdendo a sua individualidade, você já não sabe mais quem você é. Você não usa o que gosta, você não come o que gosta, você não vai onde gosta, você não faz nada, você não tem amigos, você não tem ninguém. Perdeu-se no desejo do outro. Só o outro que manda, o outro que quer, o outro que faz. E o outro extremo é que até em coisas simples a gente hoje problematiza demais e não se pode falar num agrado para o outro, numa concessão. Não, eu até gostava assim, mas eu abri mão para fazer um agrado para o marido, um agrado para a Isso é esposa. autonomia. Esse jogo de cintura que a gente tem depois, né, amor? Que dá colar. Vocês mandaram beijo para os amores de vocês? Beijo para o meu amor também, né, amor? 24 aninhos de casados e namorando todo diazinho. Ainda que no dia dos namorados a gente fica em casa, no edredomzinho, não precisa de muita coisa especial, porque todos os dias é muito gostoso junto. Beijo, meu amor. Vamos lá. Como saber se um namorado ou a namorada é de Deus ou não? É um Como projeto. saber se Boa. é de Ou Deus ou aprova não? o namoro, Boa. né? Eu, quando me faz essa pergunta, eu sempre respondo de uma forma bem simples, assim. Eu falo assim, ó, quer saber se algo é de Deus ou não? Qualquer área da vida. Te aproxima de Deus? Ou te afasta Ele de Deus. respeita a Deus? Ele ama mais a Deus do que a você? Então é de Deus. Te afasta de Deus? É mais focado em você, obcecado em você do que no próprio Pai Celestial? Toma cuidado. Então, assim, é uma questão simples. Te aproxima de Deus? É bênção. Te afasta de Deus? É maldição. Respeita a Deus? Bênção. Não respeita? Maldição. Porque se não respeita a Deus, não vai respeitar também Você. o parceiro, a parceira também. Isso é muito bom, pastor. Tem a questão
a Darley estava falando isso aí, isso bate, justamente soma com o que você está falando. É a questão da autonomia. Hoje, principalmente hoje, nós sempre tivemos essa preocupação por uma questão de tendência egoísta, mas hoje isso está muito latente na sociedade. Qualquer pessoa que sente a sua autonomia ameaçada ou até cobrada, ela vai fazer justamente como essa moça falou. Eu faço do meu cabelo o que eu quero, ele não tem nada a ver com isso. Espera um pouco. Tudo bem, você tem que ter a tua individualidade, mas assim, tem coisas que nós temos que até sacrificar e negociar as expectativas ou padrões, ou não princípios, mas essas coisas que nós podemos fazer em função do outro, porque eu respeito a individualidade do outro. Então, nós temos que cuidar muito hoje com egoísmo, individualismo, autonomia. Eu tenho que fazer do meu jeito, tem que ser do meu jeito, eu preparei, tem que ser esse rótulo, se saiu fora, se não for do meu jeito. Então, se você está com uma pessoa que está longe de Deus e não te aproxima de Deus, ela vai se manifestar em uma característica, pastor Gilson, é egoísmo, individualismo, não individualidade, individualismo. Só quer fazer do jeito dela. Eu atendi algumas vezes, alguns casos de rapazes, que a moça era a bonequinha da mamãe. E ele achou que podia manter essa bonequinha da mamãe, e depois, quando ele casou, ele viu que essa bonequinha virou um tremendo de um problema para ele. Porque ela só pensava nela, os pais criaram ela assim, depois ele se apaixonou pela bonequinha, mas não entendeu que por trás dessa bonequinha vinham outras coisas. Individualismo e autonomia junto com o egoísmo. Foge da ideia de Deus, do amor verdadeiro. O amor sempre busca o interesse do outro. Altruísmo, né, pastor? É o altruísmo. Olha só um texto que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, aqui no verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus teve, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Então, calma aí, quando a gente trabalha com o conceito de escravidão, a gente já está fugindo da ideia de Deus, de manipulação, de domínio, controle, né? Controle. Deus, Ele é absoluto, mas Ele não age assim conosco. Ele nos dá liberdade. Por que eu não posso dar liberdade para o outro? E outra questão, o meu desejo é fazer a Aline feliz. Quando eu caso para ser feliz, eu estou lá na fossa, estou arrebentado, caso para ser feliz, é um perigo, porque se eu encontrar alguém feliz, eu vou desgraçar a vida desse. Então, assim, quando a gente casa, é para fazer o outro feliz. E porque a gente é feliz, né? Porque a gente é feliz. Não que vai casar para ser feliz, porque é feliz. Porque você já é feliz, né? Eu acho que isso é um ponto que fundamental. Ou seja, muito cuidado com esses extremos, os extremismos do faço só o que eu quero, do jeito que eu quero, não importa com isso, nem meu marido, nem ninguém. Então, assim, parece que não condiz com a realidade do que é amor de verdade. Ainda no livro Conselho aos Jovens Namorados, tem aquela necessidade de todos nós aprendermos mais a respeito de amor, sabe? De como amar. E nunca vai se esgotar, porque o amor não é de nós mesmos, a gente aprende com Deus. Então, tem essa dica para você do livro Conselho aos Jovens Namorados, diz que o amor é poder, vai orientar você a respeito de que o amor, por exemplo, é uma planta, que se não regada, se não cuidada, ela pode morrer. Tem gente que questiona essa ideia, acha que amor não, amor é amor e se mantém. Cuida não para tu ver. Não faz afago não para tu ver. Não se aproxima do outro e faz o outro sentir-se melhor na sua companhia para você ver se numa hora ele não vai sentir aversão à sua companhia. Então, amor de verdade é como essa autora diz, precisa ser alimentado, precisa todos os dias ser nutrido. Agora há pouco eu disse que às vezes pode não ser um jantar romântico, uma saída maravilhosa, um passeio, sabe, um presente incrível, fenomenal, mas é o de todo dia, é o afeto de todo dia que vai nutrindo, é a hora de se despedir-se para o trabalho, é a hora da chegada no trabalho, é o jeito como vai dormir, como se dirige para o outro, é uma palavra, é um amor, muito obrigada, é você que está casado há muitos anos e que não perdeu a oportunidade de namorar, de celebrar, de beijar, de abraçar, de dizer eu amo você, não sabe falar porque tem dificuldade, tem gente que tem uma trava na língua, mas não tem no coração. Então escreve, compra um cartão, manda uma florzinha, pega no jardim do vizinho, mas não deixe de expressar amor, porque falta de expressão mata qualquer relacionamento.
Muito obrigada, pastor Marco Lamarques. Muito obrigada, pastor Gilson. Foi uma excelente companhia tê-los hoje aqui. Muito Privilégio, obrigada. Deus seja louvado. Muito obrigado. E a gente se encontra na semana que vem, aqui no nosso consultório de família. Na semana que vem, nós vamos falar sobre pessoas tímidas, pessoas introvertidas, em comparação com as extrovertidas. Vamos dar uma olhada nesse comportamento, nessa personalidade, nestas. E aí a gente convida você para o encontro da semana que vem, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe. E aos namorados, continuem namorando com responsabilidade. Aos casados, continuem namorando com muito mais amor e intensidade. Beijo.